Então, primeiro tópico de hoje, sobre a ótica pactual, sobre os olhos do pactualismo, a essência da lei na revelação. Aquilo que nós cantamos aqui sobre o amor de Deus casa direitinho sobre isso, e nós vamos observar qual é a essência da lei nesse progresso da revelação do Senhor. Na primeira aula, destacamos a importância de nos mantermos com os olhos voltados para a origem, o princípio. Lá, observamos o ideal de Deus para a criação. De forma seminal e implícita, nós observamos dois aspectos da lei de Deus. Tanto a lei natural, que é a lei da natureza, que está incutida ali no homem, a lei moral, que é aquela implícita, como nós observamos a lei positiva, que é aquela que é verbalizada, com aquela que é explícita. Nós observamos esses dois aspectos também. Quando o homem é criado à imagem e semelhança, as impressões digitais de Deus são colocadas nele, quando Deus diz dessa árvore não comereis, porque no dia que comeres dela morrerás. Nós observamos a primeira lei antes disso também, quando Deus diz sede fecundos e multiplicai-vos. Deus verbalizou isso. Logo no princípio, no estado pré-queda, observamos esse conjunto criacional de características na formação do homem. Isso na teologia é chamado de imago Dei. É a imagem de Deus no homem. Esse conjunto de características tinha as leis da natureza, onde vemos também a lei moral, e as leis positivas. E esse termo é importante. Essas leis, elas são como viabilizações providenciais divinas. Para quê? Para que o homem se relacionasse com Deus e tivesse deleite nele. Esses termos são importantes. Viabilizações providenciais divinas. Por quê? Porque ao longo de toda a revelação, nós vamos vendo as leis como viabilizações providenciais divinas, que é a expressão da vontade de Deus para que o homem pudesse se relacionar com ele. Certo? O ideal de Deus sempre foi o coração do homem, porque coração significa devoção plena, completa. É por isso que o coração nas Sagradas Escrituras é essa central de decisões. É por isso que nós não podemos ter dois senhores. É por isso que Deus exige a exclusividade. Nós vemos isso no Antigo Testamento, vemos no Novo Testamento, vemos isso pelos lábios de Moisés, vemos isso pelos lábios do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então, quando Deus cria o homem, o que foi que o Senhor fez? Gênesis 2,7. Deus o fez desejoso para ele. Onde nós desejamos? Coração. Depois os irmãos, olha, meus irmãos, esses versículos aqui são muito selecionados mesmo. Então, se depois os irmãos quiserem se aprofundar nisso, olha esses versículos. Não dá para a gente ler todos aqui, senão nós teríamos 50 aulas sobre isso. Mas esses versículos aí são muito selecionados. Principalmente o que eu boto CF, conferir. Que seria um dos versículos selecionados para a gente ler aqui. Mas por causa do tempo a gente não lê. Certo? Então, mesmo depois da queda, observa, essas viabilizações providenciais divinas, elas vão estar em toda a revelação. Seja antes da queda, seja depois da queda. E é muito importante observar isso. Mesmo depois da queda, esse ideal permanece. Qual é o ideal? Relacionamento e gozo. Um povo para si. Uma relação de fidelidade, de amor, intimidade e dependência. Esse ideal permanece, mesmo depois da queda. Mas agora, somente aquele conjunto de viabilizações providenciais divinas não é suficiente, porque a queda veio. Mas agora as viabilizações providenciais divinas são estendidas e intensificadas para que o mesmo fim seja alcançado. Ou seja, mais leis positivas são utilizadas para que o homem corresponda adequadamente ao relacionamento requerido por Deus. E a lei aqui é colocada como meio de graça. Por quê? Porque possibilita fazer a vontade de Deus. Possibilita se achegar a Deus. No entanto, como as leis positivas são decodificações da lei moral interior, implantada no coração do homem, na criação, para uma finalidade específica, relacionamento e gozo em Deus, a intenção destas leis são a mesma, conduzir o coração para Deus.
Lembra desse versículo? Alguém abre aí Deuteronômio 10:16. Um versículo importante para entender a lei de Deus no Antigo Testamento. Esse versículo tem que ser decorado, irmãos. Importantíssimo esse versículo. Deuteronômio 10:16. Alguém lê para mim, por favor? Exercitai, pois, o vosso coração e não mais conectais a vossa serviço. Ok. Isso mostra a finalidade para aonde a lei levaria. Por isso, durante toda a antiga aliança, o caminho para a nova aliança foi pavimentado, mostrando a sua necessidade e urgência, enfatizando progressivamente sua necessidade e urgência. Ok. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Arrependam-se das vossas imundícias. Olhem para os seus maus comportamentos e arrependam-se. Nós vemos essas ênfases sendo destacadas e Deus levaria a um estágio tal em que aquele povo que se relacionaria com Ele, necessariamente todos experimentariam esse tipo de arrependimento e nojo por suas obras de outrora. É justamente a observância da lei de Deus, a evidência requerida por Deus de que nos relacionamos com Ele e temos gozo nisso. Não é só se relacionar com Deus, porque se você imaginar que você precisa se relacionar com Deus, simplesmente, você vai vir ao culto, você virá ao culto. Você vai se vestir direitinho, vir ao culto, cantar louvores, ficar atento na pregação, cumprir minha parcela de relacionamento. Mas e o Salmo 139? Sonda-me, tu conheces-me, tu sabes tudo de mim. Para onde irei, para onde me ausentarei? Porque em todo lugar lá tu estás. Relacionamento, gozo, deleite, prazer. Ou seja, que o nosso coração é dele. Esse será um dos sinais da nova aliança, não é? Jeremias 31:31. Em suas mentes e seu coração lhes imprimirei as minhas leis. E dentre o meu povo, ninguém mais precisará ensinar um ao outro, porque todos me conhecerão. Todos terão essa lei impressa no coração. Quando nós observarmos agora o cristão e a lei de Deus, nós vamos estudar essa diferenciação de que a lei de Deus foi implantada no coração na criação e como a nova aliança promete essa impressão da lei de Deus. Qual é a diferença das duas coisas, né? No entanto, o alto padrão exigido por Deus para nos relacionarmos com Ele, santos sereis, exposto em suas leis, nos conduz necessariamente ao perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descendente que Ele providenciaria, que é o rei que Ele providenciaria, é o sacerdote, o profeta perfeito que Ele providenciaria, que é o legislador perfeito que Ele providenciaria, que cumpriria todas essas leis mostrando a sua essência, a sua finalidade, o seu propósito, e que derrotaria aquele que suscitou a queda. Por que isso é importante? Porque ele extinguiria completamente todas as possibilidades de ruptura de relacionamento entre ele e o seu povo. Importante isso. Todas as possibilidades. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Somente assim, em Cristo, o que era requerido aconteceria. Teríamos o nosso coração com a circuncisão, Deuteronômio 10:16, com a circuncisão exigida por Deus, como sinal do pacto com Ele. Não é isso que o Senhor fala? Abra Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o quê? Em Cristo Jesus, o que é que nós temos? Nele quem?
em Cristo Jesus, foste circuncidado. Ok. Isso quer dizer que a essência de toda a Escritura é Cristo. Aponta para aquele que cumpriria e estabeleceria um povo para Deus. É o Filho estabelecendo a vontade do Pai, viabilizando o relacionamento e deleite com a sua criação. Nessa relação, irmãos, a lei, ela é a estrada da vontade do Pai, por meio da qual observamos a vontade de Deus na dependência da perfeição de Cristo. É por isso que a lei ainda é observada por nós, porque ela continua sendo a estrada da vontade do Pai que exibe as nossas necessidades, nos coloca na dependência de Cristo. Por isso, a essência da lei é o amor. O amor não é a ausência de lei. O amor significa ser protegido pela lei e ter deleite nela. Nós pensamos, sabe o que é que nós pensamos o que é o amor? Nós pensamos que amor é nós fazermos indiscriminadamente as nossas vontades. Nós pensamos que isso é amar. Nós pensamos que amar é o seguinte: é abrir a porteira do aprisco e deixar as ovelhas viverem livres para fazerem o que quer. Amor é proteção. Amor é instrução. Amor é cuidado. Amor é fundamentado na verdade. Não existe amor na mentira. Não pegue o conceito de amor mundano e coloque nas Sagradas Escrituras. Isso não é amor, é suicídio. Isso é suicídio. Ao mesmo tempo que a experiência desse relacionamento pactual de amor não seria possível sem Cristo Jesus. Então é em Cristo que nós vemos a essência da lei. É em Cristo que nós observamos qual é a função da lei. Sem Cristo a lei não fazia sentido, nos mataria, nos extinguiria. Mas também, para observar adequadamente a própria necessidade de Cristo, nós precisamos observar a lei. Porque é a lei que nos leva para Ele, não é isso? Nos serviu de aio para nos conduzir para Ele. Foi a lei que exibiu a nossa impotência, a nossa incapacidade. A lei que fez isso. E quando nós estamos desesperados, loucos, mortos, olhando para o nosso funeral, então nós vemos a cruz. E quando nós vemos a cruz, nós não nos vemos na cruz. Nós vemos Cristo. E quando nós vemos Cristo, nós descansamos. Por causa de quê? Progresso da revelação.